Boa tarde, pessoal. Que bom estar aqui com vocês de novo. Espero que em breve, pessoalmente. Deus queira que isso não perdure, não é? Torço para que todos estejam bem, para que todos estejam se cuidando. Façam o certo, sigam as recomendações. Nós temos esperança de que isso passe o mais rápido possível. A gente vai continuar trabalhando os nossos conteúdos de prótese total. E hoje o programado é que a gente converse um pouquinho sobre moldagem inicial, modelos iniciais e o conteúdo relacionado à área chapeável. Eu vou dizer para vocês o que é isso, mas esse é um conteúdo que a gente vai trabalhar na prática, tá? Lá no laboratório. Hoje a gente fala especificamente sobre moldagem inicial, modelos iniciais e a área chapeável. A gente vai conversar melhor na prática, ok? Muito bem. A gente já falou de prótese fixa, lá na prótese 1. A gente já falou de prótese parcial removível, no início do nosso período letivo. E agora a gente está encerrando as próteses, falando de prótese parcial, prótese total, perdão. A gente falou de fixa, falou de removível e agora a gente está falando de total. A última das modalidades protéticas que a gente vai conversar. E tanto em fixa quanto em removível, eu disse a vocês que a gente precisa estudar o caso do nosso paciente, entender qual é o problema do nosso paciente, fazer um diagnóstico para a partir disso decidir como será o nosso tratamento. E que quando a gente está fazendo prótese, a gente precisa de uma moldagem, né? Uma moldagem inicial. E desta moldagem inicial, nós teremos um modelo que nos auxiliará neste estudo prévio. Então vejam bem, eu preciso, mesmo tratando de um paciente desdentado total, de uma moldagem inicial. E para fazer minha moldagem, eu preciso de moldeira. Então, essas definições que a gente vai conversar agora, a gente vai falar. E eu preciso que vocês guardem as diferenças. Tá? Eu estou dizendo a vocês que a gente molda. A gente faz uma moldagem. Então, a moldagem é o ato. É eu pegar uma moldeira, colocar um material de moldagem dentro dessa moldeira, levar isso para a boca do paciente e fazer uma cópia do que está lá na boca. Ok? Isso é moldagem. Ato ou ação de moldar. Quando o paciente é desdentado total, quando ele não tem dente, eu quero moldar, copiar aquela região tecidual que antes tinha dente, agora não tá mais. Não tem mais uma boca sem dentes. Essa boca sem dentes, a gente vai aprender a identificar nela qual é a extensão desta boca desdentada que receberá a nossa prótese. Antigamente, pessoal, as próteses totais eram chamadas de chapas. E a área sobre a qual a nossa chapa se assentava, era denominada área chapeável, área da chapa. Esse nome é feio. Hoje a gente chama de prótese total, área de assentamento, tá?
Mas esse nome era comum antigamente. Chapa viária chapeável. Então, para eu fazer a minha moldagem, o meu ato de moldar, eu preciso de moldeira. Lá dentro da minha moldeira, eu vou colocar um material de moldagem. Quem vai copiar a minha área de interesse é esse material. Material de moldagem. Nós temos vários. Tem um monte. Lá na prótese fixa, a gente viu um monte. Aqui na prótese total, a gente usa alguns daqueles e outros. Quais? Dá para usar alginato, que é isso que vocês estão vendo aí na imagem, o primeiro. Esse segundo, que parece uma barrinha de chocolate, se chama Godiva. Também é um material muito útil. E a gente pode até usar os elastômeros. Ok? Todos eles vão funcionar para moldar o paciente desdentado total. Quando eu pego a minha moldeira, coloco o meu material de moldagem, levo na boca e copio aquelas estruturas que estão na boca, quando aquilo sai da boca, o que eu tenho é um molde. Uma reprodução em negativo das estruturas que estão lá na boca. Molde. Dentro deste molde eu coloco gesso. E para a prótese total, o gesso que eu coloco é o tipo 3. Ok? Coloco o gesso e o nome disso é vazamento. Vazamento do gesso. E depois que esse gesso toma presa, depois que ele cristaliza, o que eu tenho é um modelo. É a reprodução positiva, é a cópia fiel da boca do meu paciente. Moldagem, ato de moldar. Para moldar eu preciso de moldeira e material de moldagem. A reprodução em negativo que sai da boca é o meu molde. Dentro do molde eu coloco o gesso e o que eu tenho é um modelo. Tem que guardar a diferença entre todas essas fases, porque isso aqui cai em tudo quanto é concurso público. Muito bem. Percebam que para o paciente desdentado total nós temos modelos superior. Tranquilo, Larissa. É só um ponto que perde. Pode ficar tranquila que não perde mais que isso, não. A Daiane gosta de uma coisa errada, né, Daiane? Eu tenho modelos do arco superior e do arco inferior. A Tamires está chegando também atrasada. A Tamires como chegou já um pouquinho mais atrasada, aí já tem que ser 1,5 ponto, né, Daiane? 1,5 ponto, 1 ponto só é pouco. Você não acha? É, eu também acho. É pouco. Pois é, eu justamente ia perguntar. Me diz uma coisa. Você tem uma distribuidora? Pronto. Entendi, tá certo. Tá bom. Então vai ser só 0,75, viu, Daiane? Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, então aí os nossos modelos para o paciente desdentado total, tem dente nenhum na boca. E os modelinhos aí para o paciente que ainda tem alguns dentes, parcialmente desdentado. Este parcialmente desdentado, a gente já viu que a gente vai fazer PPR para ele. Para o desdentado total, a gente vai fazer prótese total. Pessoal, esses primeiros modelos que surgem da nossa moldagem inicial, da nossa primeira moldagem, são modelos iniciais, que podem ser chamados de modelos de estudo, modelos de diagnóstico, modelos de planejamento, modelos preliminares, modelos anatômicos. Tudo isso significa a mesma coisa. Ok? Percebam que para o meu paciente parcialmente desdentado, em cima do meu modelo inicial, eu vou estudar, vou fazer diagnóstico, vou fazer planejamento e eu preciso montar esses modelos no articulador. E para fazer essa montagem no articulador, eu preciso de uma base de registro. Base de registro, nós fizemos isso lá no laboratório. Para o paciente desdentado total é um pouquinho diferente. Em cima do nosso modelo inicial, eu não vou fazer base de registro, eu vou fazer uma moldeira individual.
Olha a diferença. Para o desdentado parcial, eu faço base de registro. Para o meu paciente desdentado total, eu vou fazer uma outra moldeira, porque eu preciso de uma segunda moldagem. Olha só, para o paciente desdentado total, eu faço 2 moldagens, uma inicial e uma final. Muito bem. Estão aí os nossos modelos. Esse é o padrão de modelo que a gente vai obter lá na nossa clínica. Esse é o padrão de modelo que a gente vai obter lá nos nossos atendimentos. Tá? Modelos muito bem feitos. Modelos muito bem trabalhados, com qualidade muito boa, reproduzindo realmente a realidade do nosso paciente. A gente faz moldagem inicial com que objetivo? Isso aqui sai de livro, pessoal. Ó. Reproduzir com precisão a extensão da área chapeável. Quando o paciente tiver dentes, a forma dos dentes, e as suas relações com as estruturas vizinhas em condição de repouso. Moldagem inicial molda condição de repouso. Registro dos acidentes anatômicos dos arcos sem dente. Afastamento da mucosa móvel. Confecção da moldeira individual para o paciente desdentado total ou base de registro para o paciente parcialmente desdentado. Dar condições para que a minha prótese tenha retenção, suporte e estabilidade. Pessoal, quando eu estou fazendo prótese, eu tenho que assegurar isso para o meu paciente. Minha prótese tem que ter essas 3 características. Se não tiver, eu falei. Se não tiver, minha prótese não prestou. Deixa eu só ajeitar aqui, que sai um pouquinho do lugar aqui a câmera. Aí. Eu tenho que assegurar retenção, estabilidade e suporte. Retenção, pessoal, a gente já viu isso. A capacidade da minha prótese se manter em posição, resistindo aos esforços que querem tirar ela do lugar que ela está. Então é aquelas forças que surgem quando o paciente está mastigando. É a força que quer arrancar a prótese do lugar. Isso é retenção. Estabilidade é a resistência da prótese às forças no sentido lateral. São aquelas forças laterais. Então eu quero que a minha prótese não se movimente para um lado e para o outro. Já suporte é a capacidade da minha prótese resistir às forças que empurram ela contra a área de assentamento. Lá na prótese parcial removível, quem fornece suporte para as nossas próteses são os nossos apoios. Ok? São os nossos apoios. Eu preciso de retenção, estabilidade e suporte. Se eu falhar em algum desses 3 itens, eu falhei na minha prótese. Bom, a gente precisa moldar. Para moldar, a gente vai usar materiais de moldagem. E esses materiais de moldagem, eles são classificáveis. Classificáveis quimicamente, levando em consideração suas reações de presa. Eles podem ser de presa irreversível, química irreversível, e nesse grupo estão os hidrocoloides irreversíveis, os elastômeros, que a gente estudou lá na prótese fixa. E agora entra a pasta de óxido de zinco e eugenol. Essa a gente ainda não estudou. Este é o material de moldagem para moldar paciente desdentado. Então, ele está entrando agora. Existem aqueles de presa física ou reversível, e dentro deste grupo está a Godiva e os hidrocoloides reversíveis. Os hidrocoloides reversíveis a gente estudou na prótese fixa. Dentro desse grupo faz parte o agar-agar. E agora entra a Godiva. A Godiva é um material usado para moldar paciente desdentado. Eles podem ser classificados ainda, além da reação de presa, quanto às propriedades mecânicas em rígidos ou anelásticos, ou seja, aqueles que não têm elasticidade. Nesse grupo fazem parte gesso para moldagem, Godivas e pasta de óxido de zinco e eugenol. Gesso a gente elimina, não usa mais, tá? Mas as Godivas e a pasta de óxido de zinco e eugenol a gente usa para moldar paciente desdentado.
A gente tem também o grupo dos elastômeros, materiais elastoméricos, tá? São materiais de característica elástica. Os elastômeros, eles podem ser usados para prótese total, mas o custo é alto. Dá para usar? Dá, tá? Mas o custo é alto. A gente usa bastante os hidrocoloides irreversíveis, alginato. A gente vai usar muito. E os reversíveis também fazem parte desse grupo. Agar-agar a gente já não usa mais, ok? Vamos lá. Pessoal, Godiva e pasta de óxido de zinco e eugenol serão materiais que a gente vai usar muito em prótese total. Eles têm algumas características interessantes. Eles não exibem deformação elástica quando submetidos à tensão. Não deforma, pessoal. Se eu faço força depois que ele tomou presa, não deforma. É claro que se eu fizer uma determinada força, ele vai quebrar, mas não tem deformação. Diferente de um elastômero, que é borrachoide. Eu aperto e ele se deforma. Tá? Se eu fizer muita força, quebra. Tá? Mas não deforma. Legal, uma característica interessante. Tá? Esses são Godivas e a pasta de óxido de zinco e eugenol. Vocês vão ver que a gente vai usar bastante, inclusive muita gente não gosta desses materiais. Eles são materiais trabalhosos. Pessoal, revisão. Lembrando, alginato. A gente usou muito lá na fixa, a gente usou muito na removível. Essas são algumas das possibilidades que a gente tem. É um hidrocoloide irreversível. Depois que a reação de presa acontece, ela não volta mais. Ok? Não se esqueçam que este material ele sofre um processo chamado geleificação. Você não pode esquecer, vocês já sabem disso. Geleificação, onde eu tenho a mistura de um pó à água e uma reação de presa acontece entre esse pó e água, transformando-se o material de uma solução para um gel. Essa é a reação sol-gel, geleificação. Eu vou espatular esse meu material, vou misturar o pó à água e eu preciso usar as medidas que o fabricante me fornece. Então, cada fabricante de material de alginato, ele me fornece dosadores. Eu vou misturar o pó a água. Misturo, homogeneizo, ok? Sempre usando cubas e espátulas limpas, secas, e sobre a água eu coloco o pó. Misturo com vigor, com força, quebrando as partículas desse alginato contra as paredes da cuba, mais ou menos como vocês estão vendo aí nestas imagens. Então, olha aí, na primeira imagem a gente vê os dosadores, existe um copinho dosador e uma conchinha dosadora. Para cada conchinha dosadora existe uma medida de água, não é um copinho de água, é uma medida. Então, se vocês olharem bem, vocês vão ver que aqui no copinho dosador tem algumas marquinhas. Ok? E uma terceira aqui em cima. Significa que se eu uso uma conchinha dosadora, eu estou usando uma medida de água. Se eu uso duas conchinhas, eu estou usando duas medidas. Se eu uso três conchinhas, eu uso três medidas. Lá na clínica é muito comum vocês manipularem alginato e aí quando vai dosar, dosa 3 conchinhas e coloca 3 copinhos de água. Não é assim, ok? Água na nossa cuba limpa, não pode ter resquício de gesso, porque o gesso atrapalha a qualidade do material. Sobre a água eu coloco o pó. Misturo, incorporo o pó à água e esfrego essa espátula contra as paredes da cuba. Eu preciso de uma mistura bem lisinha, sem resquício de pó, cremosa, e eu vou pegar esse material na minha espátula e esse material não pode ficar caindo, molengo da espátula, tem que ficar firme, ok? Não se solta facilmente da minha espátula. Muito bem. Quando que eu indico
a utilização do alginato. Quando eu identificar que o meu paciente tem rebordo flácido. O rebordo flácido é esse rebordo que vocês estão vendo aqui na imagem. É um rebordo que tem bastante tecido mole, bastante tecido fibroso. Isso aqui se mexe, entendeu? Significa que o paciente perdeu o osso foi reabsorvido, mas o tecido mole se manteve bastante volumoso. E aí ele fica com um pouquinho de mobilidade. Isso é flacidez. Eu uso o alginato, pessoal, porque o alginato, quando entra em contato com esse rebordo flácido, ele se espalha. Então, o alginato não deforma esse rebordo flácido, não comprime isso. Se eu usar um material muito duro, muito pesado, vai amassar esse tecido flácido e eu vou estar copiando uma região que é irreal. Tudo bem? Se tiverem dúvida, me perguntem, tá? Eu indico também o alginato quando o meu rebordo é retentivo. O que é um rebordo retentivo? O rebordo retentivo é isso aqui, ó. É um rebordo que forma uma concavidadezinha, ó. Olha aqui. Ó, retenção. Se eu usar um material rígido e o material entrar debaixo dessa área retentiva, ó, a hora que eu tentar tirar isso da boca do paciente vai machucar, porque tá duro ali de baixo. A hora que eu puxo, corta, fere. Então, em rebordos retentivos, eu preciso usar algum material que seja macio, que seja molezinho. O alginato tem essa característica. Ok? Se eu usar um negócio rígido, eu machuco o meu paciente. E se for muito retentivo, às vezes eu tenho dificuldade até de tirar isso da boca. Ok? O meu alginato precisa ser usado com muito cuidado em moldeiras lisas. São essas moldeiras que vocês estão vendo aí na imagem. Por quê? Porque a moldeira lisa, ela não fornece adesão ao alginato. Eu não tenho áreas para que o meu alginato penetre e fique retido. Então, em moldeiras lisas, é inclusive interessante que eu use um adesivo para melhorar a união do alginato à moldeira. Se eu não fizer isso, quando eu vou tirar da boca do paciente, o alginato fica na boca e a moldeira sai da boca sem o material de moldagem. E aí, se isso acontecer, eu tenho que fazer de novo. Não posso voltar o alginato em cima da moldeira, tá? Isso não tem precisão. Outra situação onde o meu alginato ele precisa ser indicado com cuidado é para o paciente que tem ânsia de vômito, tipo esse cara que está aí na foto. Vocês conhecem esse cara aí? Esse rapaz é amigo meu. Tem muita ânsia de vômito. Esses dias atrás ele esteve no consultório para fazer uma dentadura. E aí quando eu fui moldar, olha aí o que aconteceu. Ó, quase vomitou. Vocês sabem quem é esse cara, pessoal? Escreve aí, quem sabe. Daniel sabe. A Daiane. A Daiane entende de futebol. Gesiel, sei que você é corintiano. Quem é esse cara aí da foto? Minha amiga. Ó a Letícia dizendo aqui, ó. Tá com as amizades boas, né, professor? Aqui é. Vocês viram até que hoje eu vim com o cabelo cortado, né? Barba feita. Prefiro o Flamengo. Gesiel, brinca não, cara. Aí, Daniel. Vê se pode. Pessoal, esse aí é o famoso Messi. O Messi, quando ele se esforça muito, ele tem esse problema relacionado à ânsia de vômito, tá? Interessante, né? É uma questão relacionada à exaustão física, tá? Mas o paciente que quando vai ser moldado com alginato, o alginato ele é molengo, ele parece uma geleia, uma gelatina, e isso às vezes escoa para a garganta. E o paciente tem realmente muita ânsia de vômito,
Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. O paciente que diz pra gente que tem essa característica, a gente já precisa pensar em uma outra possibilidade. Tá? Olha o tanto de vantagem e desvantagem que o alginato tem. Vantagens: é simples, realmente, fácil de usar. Se errar, a gente faz de novo rapidinho, não é muito caro. É fácil de ser manipulado. Eu não preciso de equipamentos muito sofisticados. O tempo para eu trabalhar é um tempo bacana. Na boca ele funciona legal, é biocompatível, o custo é baixo. Os pacientes, na maioria das vezes, sentem conforto, são poucos que se sentem realmente desconfortáveis. É um material que tem boa viscosidade, ele escoa bem, ele banha todas as estruturas da boca que a gente precisa copiar. É um bom material com relação à fidelidade de cópia. Para essa moldagem inicial ele copia legal. E ele movimenta pouco os tecidos moles. Então, nessas situações de flacidez, ele altera pouco a qualidade dos tecidos que estão lá na boca. Ok? Porém, ele pode sofrer embebição e cinérese. Embebição é a característica do material de absorver água, e cinérese é a capacidade do material perder água. Então, isso pode acontecer com ele. Assim como acontece com o ionômero de vidro. Ou ele absorve água quando ele está em um meio muito úmido, ou ele perde água quando ele está em um ambiente de baixa umidade. Tá? Não é raro que defeitos apareçam na região de palato e rebordo. Pode aparecer umas bolinhas, mas essas bolinhas podem ser corrigidas por reembasamento. Ele não tem adesão à moldeira. Eu preciso, depois de moldar, fazer desinfecção e logo colocar o gesso, senão ele vai passar por distorção, tá? Às vezes o gesso, por conta do peso, acaba deformando o alginato. Ele não tem capacidade de reproduzir detalhes muito finos e tem baixa estabilidade dimensional. Então, olha só, tem uma série de vantagens, mas tem algumas desvantagens também. Mas apesar dessas desvantagens, se eu uso ele com critério, eu consigo uma boa fidelidade de cópia para as minhas moldagens iniciais. Se atentem a esse videozinho. É um vídeo que mostra a deformação do alginato. Olha lá, quem já fez fixa já viu esse vídeo. É um material em contato com a superfície do gesso. Ao longo do tempo, ele vai sofrendo distorção e vai se afastando do gesso. O que evidencia realmente que esse material ele sofre distorção ao longo do tempo. Por isso eu preciso do vazamento imediato. Olha aí, pessoal, uma lâmina de alginato. Com o passar do tempo, olha como ela vai se afastando da lâmina de vidro. Então, se eu demoro para vazar o gesso depois que eu moldo, isso aí vai acontecer lá no alginato que eu usei no meu paciente. E aí o gesso que vai surgir a partir disso é um gesso que não representa a realidade. Distorceu. Ok? Então, eu preciso de vazamento imediato. Ok? Muito bem. Meu alginato está indicado para obtenção de modelos iniciais, modelos de estudo, para fazer diagnóstico em prótese parcial fixa, em prótese parcial removível e em prótese total. Modelo inicial, ok. Alginato vai bem. Em ortodontia, eu posso usar para fazer diagnóstico e para fazer aparelhinho ortodôntico móvel. Em prótese, eu posso usar o alginato para fazer moldagem de trabalho de PPR, mas hoje a gente já usa muito pouco, porque a gente tem percebido muita distorção. Tá? Os modelos iniciais de prótese total, e sobre esses modelos eu vou fazer moldeiras individuais. E para as moldagens de transferência em prótese parcial fixa ou moldagens de transferência dos casquetes de moldagem. São técnicas que a gente não usa muito hoje em dia. Essas duas situações são as situações que a gente vai usar rotineiramente e que a gente vai conversar durante o nosso curso e também lá nos atendimentos clínicos. Pessoal, nunca se esqueçam, moldou com alginato, vazamento imediato. Imediato depois de quanto tempo? Depois de 15 minutos no máximo.
Porque 15 minutos é o tempo máximo que eu preciso para passar pelo processo de desinfecção. De 10 a 15 minutos. 15 é a tolerância máxima. 10 já está suficiente. Moldei. Tirei da boca do meu paciente, vou lavar em água corrente. Vou tirar excesso de saliva, vou tirar algum resíduo de sangue. Vou tirar o excesso de água e vou borrifar hipoclorito de sódio 1%. Borrifo hipoclorito de sódio, isso precisa ficar armazenado em um umidificador. Posso usar um saquinho Ziploc com uma esponja úmida lá dentro, ou posso usar uma Tupperware. 10 minutinhos armazenado, no máximo 15, está descontaminando, está desinfetando. Deu 10 a 15 minutos, eu tiro de dentro do umidificador e lavo. Tiro o hipoclorito que está na superfície. Removo o excesso de água, ok? E aí vai para o gesso. Gesso tipo 3 em cima dessa moldagem inicial. Esse é o processo que a gente faz com o alginato. E com a Godiva. A Godiva também é um material de moldagem usado para as nossas moldagens iniciais. A Godiva, ela tem essa característica de formato que vocês estão vendo aí na imagem. Ela geralmente tem a cor amarronzada. Essas são as 3 marcas mais famosas. Ok? Essas são as 3 marcas mais famosas. Ô, pessoal, eu estou percebendo um erro aqui. Já vou corrigir, ó, só um minutinho. Aqui, no final, a última marca não é DFL, não. Ó. A última marca é Care. Aí, ó, não tinha percebido esse erro. Care. Pessoal, esta é a nossa melhor opção. Ótimo material de moldagem. Fantástico, sensacional. Só que custa uns R$170 uma caixinha dessa aí. Ao passo que esses aqui, que não são tão bons, custam próximo de 40, 50. É bem mais barato, tá? São materiais em formato de placa, eles são rígidos. E para eu usar esse material aí como material de moldagem, eu preciso de um equipamento acessório, é um plastificador. Então aquelas plaquinhas que vocês viram na imagem anterior, elas vão ser colocadas dentro deste material que vocês estão vendo, dentro deste equipamento que vocês estão vendo aí. Este equipamento é um aquecedor de água, um plastificador. Ele tem um controle de temperatura, a gente vai controlar essa temperatura próxima de 55 a 60 graus. Essa é a temperatura ideal para que a minha Godiva plastifique. Ela vai plastificar, ela vai ficar mais mole, e ela, nesta consistência mole, pode ser colocada em uma moldeira e levada para a boca. Ela vai para a boca ainda quentezinha, próxima dessa temperatura, e lá na boca ela molda, copia as estruturas de interesse, e dentro lá da cavidade do meu paciente ela resfria. E quando ela resfria, ela volta da consistência mais mole para uma consistência rígida. E aí quando eu tiro ela da boca, ela está dura. E ela sai dura mantendo o formato que eu copiei lá da boca do meu paciente. Ok? Maravilha! Eu também tenho vantagens e desvantagens. Quais vantagens? É um ótimo material de moldagem, copia super bem, principalmente as bordas, que é uma região muito importante para o paciente que vai receber prótese total. Tá? É um bom material de moldagem. Ela permite ser corrigida ou acrescentada. Então, se eu levei para a boca, moldei, tirei da boca e vi que não ficou legal, eu posso aquecer de novo e levar mais uma vez para a boca. Eu consigo uma correção. Se eu percebi que faltou material em algum lugar, eu posso ir lá naquele lugarzinho específico e colocar mais um pouquinho.
vai para a boca de novo. Então é passível de acréscimo, tá? Só que é um material mais denso, mais firme, que afasta mais os tecidos moles. Então isso pode ser uma característica. Quando meu paciente tiver uma musculatura muito rígida, muito tecido para ser afastado, ela funciona legal. Funciona bem para a parte inferior, onde eu preciso empurrar a região sublingual, tá? Então eu afasto muito bem com a Godiva. Porém, ela tem um cheirinho não muito legal. Eu preciso desse equipamento específico, ele tem que ser comprado, isso tem um custo. Vocês vão perceber, a gente vai usar ela lá no laboratório, que ela demanda uma habilidade técnica específica. Então eu tenho que treinar bastante. Ela é enjoadinha de ser usada. Ela é rígida, não tem elasticidade e por conta disso ela comprime a mucosa. Se ela comprime a mucosa, eu não posso usar em rebordos flácidos. Ok? E nem em rebordos retentivos. Ela tem pequena estabilidade dimensional, porque ela pode ser deformada pelo calor. É rígido, e aí nessas áreas de retenção eu posso machucar meu paciente. Às vezes, por conta desta rigidez e o potencial de afastamento mucoso, eu acabo afastando mais do que é necessário. E eu acabo gerando áreas de sobreextensão. Eu faço uma prótese maior do que ela realmente deveria ser. Olha aí. Olha aí. Indicada quando o meu paciente precisa de um deslocamento muscular grande. Pode ser usada em moldeiras sem perfuração e sem a necessidade de adesivo, moldeiras lisas. E o paciente que tem o reflexo de vômito exagerado, tipo o Lionel Messi, eu posso usar a Godiva porque ele vai se sentir um pouco mais confortável. Ela não escoa para a região de orofaringe. Porém, quando eu preciso de agilidade, ela não é uma boa indicação, porque eu preciso esperar ela esquentar, leva tempo. Às vezes ela não copia muito bem, eu preciso corrigir. Os rebordos que são flácidos serão comprimidos pela Godiva, e aí eu não terei uma cópia da realidade. Os rebordos retentivos, ela vai endurecer na hora de tirar, o paciente vai sentir dor. Ok? E apesar de ser um bom material de moldagem, ela ainda não copia com muita fidelidade os detalhes. Ok? Olha aí, pessoal, como é que funciona. Lá dentro daquele equipamento, eu coloquei algumas placas de Godiva. 55 a 60 graus é a temperatura da água. Nós vamos esperar um pouquinho. E ela vai se tornar mais plástica, mais mole. Faço uma bolinha. E esta bolinha, ela é amassada e posicionada sobre a minha moldeira. Então ela está aqui posicionada na minha moldeira. Eu pré-conformo ela. Levo este material pré-conformado mais uma vez para minha cuba aquecida. E aí isso aqui sai da cuba e vai para a boca. Entra na boca ainda plástico mole. Lá na boca vai resfriar. E quando sai da boca, sai copiando as características que eu estou moldando. Tem que fazer desinfecção. E aí eu tenho duas opções. Lavo em água corrente, faço imersão em glutaraldeído 2%. O glutaraldeído é muito pouco usado hoje em dia, tá? Mas é uma opção. 10 minutinhos em glutaraldeído. Lavo, seco e faço o vazamento do gesso. Outra opção, lavo assim que sai da boca, imersão em hipoclorito de sódio, meio ou 1%, 10 minutos. Tá? Esse é o método que a gente mais emprega, tá? Hipoclorito, de meio a 1%.
10 minutinhos, lavo, seco e coloco o gesso. Olha aí que interessante, um comparativo. O alginato, técnica simples, de fácil manipulação. Godiva exige um treinamento, uma técnica mais apurada. O alginato é relativamente tolerável pelo paciente. A Godiva também é tolerável pelo paciente, mas ela tem um cheirinho meio ruim e eu preciso tomar muito cuidado com a temperatura para não queimar o paciente. O alginato tem um custo baixo. A Godiva tem um custo um pouquinho maior. Eu preciso de um equipamento. A Nádia chegando. Pessoal, vou contar uma coisa para vocês não vão acreditar. Eu consegui que as solicitações de acesso aparecessem para mim aqui sem vocês precisarem ficar me avisando. E sem eu precisar ficar parando a aula para ir lá liberar. Puta merda. Eu sou muito foda. O alginato, ele se solta muito fácil do gesso. Já a Godiva é rígida. É isso aí, Eduardo. Tem que ter, pô. Se a gente não tiver, quem é que vai ter? É mais difícil soltar, porque é rígido e o gesso pode se fraturar, tá? É um material, o alginato é um material instável, sofre cineres e embebição. A Godiva é um pouquinho mais estável, mas a gente tem que tomar cuidado com a temperatura. Não dá para largar lá no porta-mala do carro, porque a temperatura vai deformar ela. O alginato é mais trabalhoso de ser retocado. A gente consegue alguns retoques quando o paciente é desdentado total. Para o paciente que tem dentes, não dá para retocar, tá? A Godiva, ela pode deformar os músculos por conta da sua rigidez, mas ela permite correções e copia muito bem os músculos, além de um bom afastamento. O alginato pode ser utilizado em qualquer situação clínica, se adapta a qualquer formato de anatomia e rebordo. Já a Godiva, ela faz uma força muito grande para copiar os tecidos, força muito estes tecidos e é contraindicada em rebordos retentivos e muito fibrosos. Então, o paciente que tem toros, paciente que tem muita fibromucosa, que tem fibromucosa flácida, não dá para usar Godiva. Ok? Muito bem. Vamos lá, a gente já viu que dá para usar alginato, a gente já viu que dá para usar Godiva. Agora a gente precisa moldar. Independente do material que a gente selecione, a gente precisa moldar. E aí, para moldar, a gente precisa de uma moldeira. E essa moldeira precisa ser boa para o nosso paciente. Então, eu tenho que selecionar a melhor moldeira para a boca do meu paciente. Pessoal, essas moldeiras elas são compradas. São moldeiras com formatos pré-fabricados, tá? E aí eu tenho que encontrar dentro destas moldeiras qual melhor se encaixa na boca do meu paciente. E a gente encontra a melhor opção por tentativa e erro. A gente vai tentando e vendo qual melhor se adapta à boca do meu paciente. Sempre da menor para maior. Então eu peguei a menorzinha, ficou muito pequena, eu seleciono a imediatamente maior. Eita, essa imediatamente maior ainda está muito pequena, eu pego uma maiorzinha. O importante é que a moldeira não encoste na mucosa e que eu tenha um espaço de aproximadamente 2 milímetros, pelo menos, eu disse 2 milímetros? São 2 centímetros, ok? Para o material de moldagem, ok? Eu preciso de espaço para o material de moldagem, beleza? Muito bem. Selecionei a minha moldeira e esta moldeira tem que encaixar na boca do meu paciente. Paciente sentadinho na cadeira, posição ortostática. Posição ortostática é essa posição em que ele fica bem retinho, tá? Às vezes a gente até tira o paciente da cadeira odontológica e coloca ele sentado no mocho, porque a cadeira odontológica ela é inclinada para trás.
Com o paciente sentado no mocho, ele fica mais retinho, tá? Isso é melhor para as nossas moldagens. Moldeira encaixadinha lá na região posterior. Ela precisa passar atrás desta região de tuber. Ela se encaixa na região posterior. E aí a gente afasta o lábio do paciente e traciona a moldeira para a região anterior. Ela entra encostadinha num canto, do outro lado o dedinho afastando. Encaixo lá na região posterior. Pois é. Encaixo lá na região posterior e traciono para a região anterior. A Ana Isabel está comentando. Que sufoco dessa senhora para aguentar tirar a foto ainda. Pois é, Ana Isabel. Tem paciente que se sente realmente muito incomodado. Tá? Incomoda bastante. Mas pior é quando o material de moldagem está aí dentro. Né? Antes do material de moldagem é mais tranquilo. Pessoal, não se esqueçam do afastamento do lábio antes de fazer o tracionamento da moldeira para a região anterior. Tá? Beleza. E para o inferior? O processo não é muito diferente. Afasto o lábio de um dos lados. Do outro lado, afasto de um lado. Do outro lado entra a minha moldeira. Minha moldeira entra rotacionando, encaixa de um lado, depois encaixa do outro. Uso o meu dedo para afastar todo o lábio. E tenho que ter certeza de que a minha moldeira está recobrindo toda a minha área chapeável. Ela tem que se estender até a posterior da papila piriforme, do trígono retromolar, que é aquela referência anatômica que a gente usa para fazer anestesia. Olha aqui a prega que a gente usa de referência para anestesiar. Ó. Ponto de eleição do nosso alveolar inferior. Ok? Papila piriforme está bem nessa região aqui. Ó. Trígono retromolar. Então a minha moldeira tem que recobrir essa área. E aí agora a gente vai moldar. E a nossa primeira opção vai ser uma moldagem com alginato. Então vamos entender como é que funciona essa técnica de moldagem. Pessoal, quando a gente está provando moldeira, eu disse a vocês que essas moldeiras são compradas. Elas nem sempre se encaixam super bem à boca do paciente. Quando elas não se encaixam muito bem à boca do meu paciente, eu preciso fazer um procedimento que se chama individualização. Já falei sobre isso com vocês, principalmente com aqueles que já estão na clínica. Individualização é feita para deixar essa moldeira pré-fabricada mais bem adaptada à boca do paciente. E essa individualização a gente faz com uma cera utilidade. Ok? Então a gente põe um rolinho de cera no contorno da moldeira, prova para ter certeza de que essa moldeira agora está se adaptando melhor à boca do meu paciente. Percebam, pessoal, que essa moldeira aí da imagem é uma moldeira lisa. Não é a melhor opção para usar com alginato, porque ela é lisa e não vai fornecer retenção para o alginato. O alginato não vai ficar grudado nela. Só que eu posso, nessa cera, fazer umas micro ranhuras com uma Lecron e em cima da cera colocar algodão. Eu bato um chumaço de algodão e o algodão fica todo grudadinho na cera. O algodão gruda na cera e por cima deste algodão irá o meu alginato. E aí o meu alginato ele vai ficar grudado sobre o algodão. E aí uma coisa fica grudada à outra. Ok? Maravilha. Vamos lá. Estou dizendo que essas moldeiras lisas, elas não funcionam legal para o alginato, porque o alginato não gruda no material da moldeira.
Diferente daquelas moldeiras que são todas perfuradas. Aquelas perfuradinhas, o alginato vai passar através das perfurações e vai ficar travado ali. Então ele fica em posição por um travamento mecânico. Nas moldeiras que são lisas, não existe isso. Então o alginato não fica bem grudado à moldeira. Só que eu posso usar uma técnica de cera-utilidade individualizando a moldeira nas bordas. E sobre essa cera-utilidade eu bato chumaço de algodão. Então o algodão ele vai ficar todo grudado na cera. E quando eu colocar o alginato vai subir por cima do algodão e vai entrar no meio desses fiapinhos de algodão. E aí o algodão fica grudado na cera e a cera gruda no alginato. Entendeu agora? O algodão é um intermediário. Beleza? Vamos lá. Vamos moldar o arco superior. Paciente em posição ortostática. A gente se posiciona por trás do paciente. Nos posicionamos por trás do paciente. E aí, o material de moldagem vai para a boca. Cuba de borracha, uma com água e outra para a gente dosar o pó. Moldeiras, aqui nessa imagem a gente já está vendo moldeiras perfuradas. Aí não precisa do algodão, Ana Isabel, ó. Ok? Alginato e dosador de alginato. Uma espátula plástica para nossa manipulação. Doso a água. Doso o pó. Tá lá dentro da cuba o meu pó em cima da água. Vou misturar o pó à água. Faço a minha espatulação vigorosa e vou espremendo essa mistura contra as paredes da cuba. Aglutino tudo isso, junto todo este material, o máximo que for possível de uma vez só na minha espátula. Eu preciso de uma mistura lisa, homogênea, que não se desprenda da minha espátula com facilidade. Não pode ficar melequento, caindo fácil, tá? E aí essa mistura, ela vai ser levada de uma vez para a minha moldeira. Qual é a ideia de levar o alginato de uma vez só para a moldeira? Se eu levo em partes, um pouquinho, depois outro pouquinho, depois outro pouquinho, cada pouquinho que eu levo, eu corro o risco de incorporar bolha entre essas partes. E aí, às vezes, eu tenho falha na minha moldagem. Então, eu levo tudo de uma vez só, porque eu coloco uma tantada, espalho, e aí eu elimino o risco de incorporação de bolha. Ok? Muito bem. Pessoal, a inserção é do mesmo jeito que a gente fez para provar a moldeira. Dedo afastando um cantinho do lábio, moldeira encaixada no outro canto, encaixa lá atrás do tuber, dedo afastando os lábios na região anterior, encaixa lá atrás e vem tracionando para frente. Se eu faço desse jeito, pessoal, o material de moldagem que vai escoar, escoa para a região anterior e não para a região posterior. E aí eu melhoro o problema de ânsia de vômito. Ok? Uma outra sugestão que eu dou para vocês é para que nesse momento vocês inclinem a cabeça do paciente um pouquinho para frente. Desse jeito assim, ó. Vou virar de lado, ó. Porque quando eu inclino para frente, o material escoa para fora e não para dentro. Eu melhoro, tá? Faço uma leve compressão, não precisa apertar demais, mas tem que comprimir para o meu material escoar. Mantenho essa compressão segurando o centro da minha moldeira. Aguardo o período de presa, vai levar em torno de 2 minutos. E aí eu vou soltar isso da boca. Libero todos os lábios, ok? E eu faço um arzinho com a seringa entre o alginato e o tecido mole.
Esse arzinho vai entrar entre as duas estruturas e vai facilitar a remoção da minha moldeira com o material de moldagem. Se eu não fizer essa etapa, às vezes na hora de tirar isso da boca, isso está tão bem grudadinho lá na área que eu estou moldando, que a moldeira sai e o alginato fica. E aí a gente tem que repetir todo o processo, tá? Então essa dica do arzinho é muito interessante. Eu afasto o lábio e jogo um arzinho por baixo, que o ar entra entre o material de moldagem e a área que eu estou moldando e facilita a remoção. Muito bem, para o arco inferior o processo é semelhante, mas não é igual. Dedo afastando em um cantinho do lábio, moldeira carregada com material de moldagem entrando do outro lado, ela entra rotacionando, então entra nesse cantinho e rotaciona entrando do outro lado, dedo afastando todo o lábio para o material de moldagem escoar. Só que para o superior, a gente encaixa a moldeira lá atrás e empurra para frente. Aqui não, a gente entra com ela retinha e abaixa. E quando a gente abaixa, a gente solicita que o paciente levante a língua. O paciente levanta a língua e fecha um pouquinho a boca, justamente para esse alginato escoar para baixo da língua e para as regiões de vestíbulo. Desse jeito eu copio muito bem a região lingual, sublingual e vestíbulo da região vestibular. Funciona super bem, ok? Para remover, do mesmo jeito, libero o lábio, solto tudo isso, posso jogar um arzinho entre o material de moldagem e o lábio, e aí com o cabo eu puxo isso para cima e isso se solta com mais facilidade. Feito a moldagem superior e inferior, eu preciso ver se ficou bom. Tem que olhar se ficou bacana. Beleza? Tem que olhar se ficou bom. Vou examinar meu molde. Eu preciso ter certeza de que eu copiei os detalhes da boca do meu paciente. Então tem que copiar a inserção muscular, tem que copiar característica anatômica, tem que copiar contorno do rebordo, tem que copiar os freios. As bordas precisam estar arredondadas, copiando a região de fundo de vestíbulo. Esse meu material de moldagem tem que promover um leve afastamento muscular. Minha moldeira precisa ser bem centralizada. Eu preciso de uniformidade do material de moldagem por toda a minha moldeira. Tem que ter boa adaptação e extensão correta. Olha aqui, pessoal. Como este material escoou para a região sublingual. Olha aqui que escoamento fantástico desse alginato. Olha o que a gente copiou aqui na região anterior. Ó. Quem sabe o que é isso aqui? O que foi isso copiado aí na região anterior? Vou escolher alguém para responder. Vamos ver. Opa, alguém já respondeu. Ah, o Yuri já matou a charada. É o freio lingual. É isso aí, Yuri. Ah, Érica, muito bem. É o freio lingual. É isso mesmo. Então, eu estou copiando muito bem as inserções musculares, as regiões de freio e as características anatômicas do meu paciente. Eu tenho que ter certeza disso. Aí, como é que eu faço? Eu olho o meu molde e confiro na boca do meu paciente. Se eu perceber que não está correspondendo à realidade, eu faço de novo. Ok? Pessoal, eu gosto muito de moldar com alginato. Eu adoro moldar com alginato. Eu acho fácil. A técnica, na minha opinião, é fácil de ser desenvolvida. Depois que a gente treina um pouquinho, a gente pega o jeito, fica mamão com açúcar. Tá? Mas existe também a técnica da Godiva.
E para a técnica da Godiva, eu preciso de uma moldeira, preciso de um equipamento que vai plastificar essa Godiva e preciso de uma lamparinazinha, que é essa lamparina aqui que tem uma característica de lança-chamas, que é a lamparina Hanau. Lamparina Hanau. Essa lamparina Hanau serve justamente para... Opa! Um acidente aqui, o fone caiu. Essa lamparina Hanau, ela serve justamente para eu corrigir alguma área que não tenha sido bem moldada. Então eu vou lá naquele lugarzinho, aqueço e vou para a boca de novo. Lecron e espátula 7 são sempre úteis quando a gente está fazendo prótese total. É sempre bom ter eles por perto. Nossa Godiva em formato de barra ou em formato de bastão. Para as nossas moldagens iniciais, a gente geralmente usa em formato de bastão. Essa aqui em formato de barra, a gente vai usar para uma segunda moldagem que se chama moldagem funcional. A gente ainda vai falar sobre isso mais para frente, tá? Então agora a gente ainda não vai usar essa Godiva. Só se em algum lugar a gente tiver alguma irregularidade pequena que a gente queira corrigir acrescentando um pedacinho só. Aí eu posso usar essa Godivinha aqui em bastão. Olha aí, pessoal, as imagens de uma moldagem com Godiva. Placa de Godiva dentro da cuba, 55 a 60 graus. Pessoal, isso leva uns 10 minutinhos para aquecer, tá bom? Leva um tempinho. Aqueço e faço uma bolinha. Bolinha posicionada sobre a superfície da minha moldeira. Levo mais uma vez para o meu plastificador. Isso vai ser aquecido mais uma vez e vai para a boca. Entra na boca ainda quente. Afasta toda a musculatura, copia a minha região de interesse. E aí eu preciso manter isso lá na boca durante 1 minuto mais ou menos, que é o tempo que leva para resfriar. Resfriou, isso sai da boca rígido, mantendo aquelas estruturas que estão lá na boca. Mantendo copiadas aquelas estruturas que estão na boca. Ok? Se der problema, se não ficar legal, se não copiar muito bem, eu aqueço mais uma vez e levo para a boca de novo. Tá? Faço as minhas correções. Da mesma forma... Da mesma forma que para o alginato, eu preciso ter certeza de que minha moldagem ficou boa. Tá? Se eu tenho falta de Godiva na região de selado periférico, na região de fundo de vestíbulo ou na região posterior, eu posso acrescentar. Tá? É muito comum também, pessoal, que a nossa Godiva fique toda marcada com a impressão digital. Eu posso corrigir, vou lá, aqueço, levo para a boca de novo e corrijo essas irregularidades. Mas, se o meu molde tiver ficado descentralizado, se eu colocar essa moldagem na boca, esse molde na boca, e apertar de um lado e do outro, e perceber que isso está balançando, que não se assentou muito bem a área que eu estou moldando, eu tenho que refazer. Tiro e faço tudo de novo, não tem como corrigir. E se eu comprimir muito a ponto de deformar os tecidos orais, ou comprimir pouco a ponto de não conseguir moldar, eu tenho que fazer de novo. Então percebam, pessoal, que é um materialzinho danadinho, tá? A gente tem que ter feeling, a gente tem que manjar. Leva tempo, vocês vão passar muito nervoso com isso aqui, principalmente lá no laboratório. Vocês vão lembrar do que eu estou dizendo. Mas funciona, tá? Beleza. Moldei com alginato. Moldei com Godiva. Independente do material que eu tenha usado para moldar, eu preciso agora fazer a obtenção de um modelo. Um modelo inicial, um modelo de estudo, um modelo para planejamento, um modelo que para prótese total vai me servir para fazer uma moldeira individual, uma moldeira para o meu paciente específica.
E aí na próxima aula a gente vai falar sobre moldagem funcional, uma segunda moldagem que a gente faz para copiar ainda mais as características do meu paciente. Cuba de borracha, e usem uma cuba de borracha pro alginato e outra pro gesso, não misturem, tá? Espátula metálica para gesso, pro alginato a gente usa espátula de plástico, tudo bem? Vou misturar o pó ao líquido e aí é interessante que eu use um vibrador para ajudar no escoamento desse gesso. Esse material pode ser posicionado sobre azulejos para facilitar o formato do meu molde. Os excessos podem ser recortados em recortador. E não se esqueçam de que o gesso, para ser bem utilizado, precisa ser pesado. Então a manipulação do gesso, diferente do alginato, ela é feita através do peso. Ok? Ela é feita através do peso do pó proporcionado a uma determinada quantidade de água. O gesso que a gente vai usar para esse modelo inicial, em prótese total, é o gesso tipo 3. Gesso tipo 3. Este gesso, ele tem uma relação água-pó próxima de 0,3. Ou seja, é uma relação em partes, tá, pessoal? Na verdade, o fabricante, ele traz para a gente quanto é que eu preciso de água para determinada quantidade de pó. Então, pessoal, se eu estiver usando 100 gramas de pó, 100 gramas de pó, eu vou precisar de 30 ml de água, proporção 0,3. 100 gramas de pó, 30 ml de água. O fabricante vai me dizer isso. Tem fabricantes que têm proporções um pouquinho diferentes. Essa é uma média, tá? Eu tenho 1 minuto para espatular e 3 minutos para eu fazer o vazamento desse meu modelo. Depois que eu fiz o vazamento do modelo, eu preciso esperar 60 minutos para poder remover isso lá de dentro do meu material de moldagem. Então a presa final, a cristalização, ela acontece depois de 3 minutos. Depois de 60 minutos. Ok? É um material que tem um tempo bom de trabalho, a gente não precisa se preocupar com isso, dá tempo tranquilo, tá? É um gesso bom de se trabalhar, tá? Só que é um gesso um pouco frágil, ele tem um pouquinho mais de expansão. Então esses modelos eles precisam ser trabalhados com muito cuidado, porque eles se quebram com muita facilidade. Então tem que ter cuidado, ok? Agora, eu ainda não entendi uma coisa. Por que ninguém comentou nada sobre esse puta efeito que eu botei aí, ó? Olha que efeito da hora. Olha isso. Cara, essa quarentena, ela tá me transformando em uma pessoa extremamente tecnológica. Quase um designer gráfico, hein, Yuri? Fala aí. Daqui uns dias vocês vão ver as minhas propagandas aí de freelancer para esse pessoal aí que faz design, que faz coisas aí. Nossa, ó, tá esperto, hein? Eu ajudo. Pessoal, tá aí, ó. Aguinha lá dentro da cuba, em quantidade pré-determinada. Sobre a água eu vou polvilhando o pó, sempre o pó sobre a água.
Misturo, 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 espatulo do mesmo jeito que o alginato, esfrego contra as paredes, levo isso para o vibrador, vibro bastante, deixo as bolhas saírem e aí, sobre o vibrador, eu faço a deposição deste gesso sobre toda a região que foi moldada. Tenho 3 minutos para fazer isso. Vou deixar isso quietinho em cima do meu azulejo. E depois de 60 minutos é que eu vou sacar, é que eu vou remover o meu gesso do meu material de moldagem. Pessoal, do alginato solta muito fácil, mas da Godiva dá trabalho. E aí, para tirar da Godiva, às vezes a gente precisa esquentar, tá? Levar para o aquecedor, esperar essa Godiva amolecer um pouquinho para a gente soltar. Ó, eu quero que vocês memorizem essa imagem aí. Essa é a imagem dos modelos que vocês vão obter lá na clínica. Modelo recortado, ó, as bordinhas lisas. Esse recorte a gente faz com uma faquinha para gesso. Isso aqui é importante, ó. Base que tenha pelo menos 2 centímetros. Então tem que ter uma basezinha para dar resistência. Pessoal, se não fizer base, quebra. Vou repetir. Se não fizer base, quebra. E quebra mais ainda se for modelo de paciente que tem dente. Tem que fazer base. Tenho certeza que vocês vão lembrar de mim ainda. Tá rogada a praga. Vocês vão lembrar de mim. Base feita para dar resistência. E observem aqui na imagem inferior que eu tenho aqui a moldagem do meu rebordo. Muito bem feito. Rebordo. E eu tenho, logo à frente do rebordo, uma região mais profunda, que é justamente a região que foi copiada pelo afastamento dos tecidos, que é a minha região de fundo de vestíbulo. Por que eu tenho que copiar isso aqui muito bem? Porque a minha prótese, ela vem até o fundo do vestíbulo. É a partir daí que eu delimito a extensão que a minha prótese irá ocupar. O nome disso é delimitação da área chapeável. Se vocês olharem lá no nosso cronograma, vocês vão ver que tem uma aula sobre isso. Essa aula a gente vai fazer lá na prática, quando a gente voltar. Delimitação da área chapeável, ok? Eu preciso de modelos semelhantes a esses que vocês estão vendo. Arco superior e arco inferior. Não esqueçam de cuidar muito bem desta região aqui. Não deixa o gesso entrar aqui, pessoal. Protege essa área. Faz a linguinha com alginato. Ou coloca pelo menos um papelzinho para o gesso não ficar entrando aí. E, pessoal, não façam modelo inferior em formato de ferradura. O formato do modelo é inteiro, semelhante ao superior. Ok? Muito bem. Esses 2 modelinhos, eles estão prontos para receberem as nossas moldeiras individuais. E a gente vai confeccionar essas moldeiras individuais lá na nossa aula prática. Ok? Nós faremos a confecção das moldeiras individuais para o nosso paciente, para o nosso manequim na nossa aula prática. O que eu quero que fique claro é que eu preciso de uma moldagem inicial, preliminar, muito bem feita, porque sobre esta moldagem, sobre este molde inicial, eu farei uma segunda moldeira personalizada para o meu paciente, exclusiva para o meu paciente, para eu fazer uma segunda moldagem. Vou moldar de novo. Essa segunda moldagem se chama moldagem funcional.
ela molda a boca em funcionamento. E aí esta segunda moldagem, a moldagem funcional, ela me dará um segundo modelo, que se chama modelo funcional ou modelo de trabalho, que é justamente sobre este modelo que a nossa prótese será confeccionada. Então percebam que se eu errar na moldagem inicial, eu erro lá na minha moldagem funcional. Se eu errar na moldagem inicial, eu faço uma moldeira incorreta, que vai me dificultar na moldagem funcional. Tudo bem, pessoal? Quais são as dúvidas? Conteúdo programado para hoje se encerra aqui. Eu quero saber se vocês têm dúvida. Fiquem à vontade para me escrever, para me mandar mensagem, tá bom? Já eu posto Vou editar o vídeo, vou postar lá no YouTube, mando o link para vocês. Já eu posto os slides da aula lá no Conecta, tá bom? Pessoal, estudem, tá bom? Logo a gente tem avaliação, tá bom? A nossa avaliação vai acontecer na primeira semana, porque a nossa aula teórica é de quarta-feira. Então vocês terão de 20 a 25 para responder a nossa provinha. O conteúdo que cai é conteúdo de PPR, até planejamento, tá? Então entra até aquela aula que a gente fez os desenhos, tudo bem? Estudem planejamento, estudem aquelas aulinhas de delineamento, isso sempre aparece, tá bom? Vejam quais são os critérios que a gente precisa para fazer um delineamento correto, quais conceitos são importantes, tá? A prova não é difícil, mas eu preciso que vocês estudem, beleza? Se tiverem dúvida, me perguntem, fiquem à vontade. Pessoal, muito obrigado por terem vindo mais uma vez, muito obrigado por terem participado. Um bom resto de semana para vocês, continuem se cuidando, continuem cuidando das pessoas que estão aí próximas, tá bom? Em breve estaremos de volta novamente, se Deus quiser. Um forte abraço a todos vocês, um beijo no coração, a gente se vê. Até mais. Fui!